É isso aqui, ó, começando. Fizemos uma avaliação. Ó, já entra lá, já manda pra galera aí. Não, o William avisou. Todo mundo aqui, já vai convidando a galera. Vamos começar o nosso estudo. Wilder. É, o Wilder sou eu. Ah, tá, o Wilder. Ó, já mandei aqui, vocês mandam daí. Mandei pro Rafão também. Vambora. Isso aí, gente, vamos começar mais um encontro nosso aqui dos homens. Estudo bíblico, segunda-feira, todo mundo reunido. Vamos começar orando, vai? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Deus, de podermos estudar a Tua Palavra, pelo privilégio, Deus, de podermos ser inspirados, Deus, pela Tua Palavra, pelo Teu Santo Espírito, Pai. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor possa estar falando conosco essa noite. Nós nos apresentamos aqui, Deus, como homem que somos, como representantes de nossas casas, Pai, como aqueles que assumem a responsabilidade da reconstrução do Teu reino, pedindo para que o Senhor venha nos trazer paz, tranquilidade e direção, para que o Senhor possa nos revestir de coragem, de posicionamento, para que possamos, Deus, exercer hoje, viver hoje aquilo que o Senhor tem separado para nós. É o que nós te pedimos, Senhor. Fale conosco, ministre nossos corações, abra os nossos olhos a enxergar o que precisa ser enxergado e encarado. É o que eu te peço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém? É isso aí, é você que chegou com a gente aqui agora, já pode ir mandando aí, chamando a machaiada, que a gente vai começar o nosso estudo bíblico hoje. E eu quero conversar com vocês, vou até continuar, né? Quem está na nossa turma do TAG, inclusive daqui a pouco a gente tem que acordar, prosseguir. A gente está conversando, a gente conversou sobre adoração. E eu quero continuar um estudo sobre adoração com vocês, para que a gente possa entender em profundidade o significado disso. Tudo bem? Então, assim, primeiro é a gente começar desconstruindo aquilo que nós entendemos como adoração. Porque a adoração, aos olhos ocidentais, né, a adoração é um culto. Seria uma prestação, né, é um culto, é uma apresentação da fé. É você se conectar com o divino. Seria esse processo, esse movimento, né, do homem buscando se conectar no divino. Então, para essa adoração existe o tempo oportuno, para essa adoração existe o como fazer, ou seja, existem várias regras para que essa adoração possa acontecer. Só que a ideia de adoração, desde o princípio, é outra. E aí a gente tem que entrar um pouco num contexto judaico. E por que eu sempre trago o contexto judaico? Porque a palavra, ela segue a mentalidade judaica. Quando você vai ler a palavra, você tem que entender que Deus, ele revelou a sua palavra para vários autores. Todos eles judeus, né? Judeus que foram despertados por Deus para poder, inspirados por Deus para poder escrever a tua palavra. Então existe uma mentalidade, existe uma cultura por trás disso aqui. Então a gente precisa entender o contexto de tudo isso. Então a gente precisa entender antes de mais nada, é que adoração no entendimento judaico não é um ato. Adoração é um estilo de vida. Adoração é um trabalho, é um serviço. Ou seja, resumindo, adoração é tudo aquilo que você faz. Tudo aquilo que você faz na sua vida expressa uma adoração. E aí a gente vai entender um porquê de tudo isso. A gente vai para Gênesis. Gênesis, quando a gente começa, a gente se depara, primeiro que a gente se depara com Deus, criador dos céus e da terra, né? Então aqui Deus é apresentado como Elohim, e Elohim significa deuses. É um Deus que se expressa na multiplicidade. É um Deus todo-poderoso, que ele é capaz de criar as coisas falando. Então ele fala, as coisas acontecem, as coisas se estruturam, a ordem é estabelecida. Esse é o nosso Deus. E aí, vai avançando nos dias da criação, esse Deus ele vai criando, ele vai avançando, até que chega no sexto dia. E no sexto dia, a palavra de Deus diz que ele cria a mim e a você, cria o homem. Ele dá início à humanidade. Aí aqui é bom você entender que Adão, tá? Em hebraico é Adam, Adam vem de Adamá, que significa terra. Da mesma forma que vem de Dam, que significa sangue. Ou seja, a vida a partir da terra. Olha isso. E a palavra de Deus diz que o homem foi feito do quê? Do barro. Da terra. Certo? Então, Deus nos fez dessa forma. Deus nos fez terra. Mas Deus nos encheu de algo diferente.
Ele nos encheu do sobrenatural, porque a palavra de Deus diz que ele soprou em nós o fôlego de vida. E o soprar aqui é o mesmo movimento, pensa você enchendo um balão. Tá certo? Você pega um balão, tá na sua mão, o que é isso aqui? Um balão, todo mundo identifica com um balão. Mas só que tá vazio, não tem serventia, concorda comigo? Um balão vazio, serventia para nada. Mas aí quando você... O que é soprar um balão? Você está enchendo aquele balão, significa que você está transmitindo, você está você está transferindo para o balão aquilo que está dentro de você. Então o ar que sai de você foi para o balão, encheu o balão. Opa, agora isso aqui é um balão. Então a ideia de sermos cheios pelo sopro de Deus é exatamente isso. Deus fez o homem do barro e depois ele transferiu para o homem aquilo que estava nele. Né? A palavra de Deus fala em ruar. Ruar tanto é sopro, como vento, como espírito. Então, se eu for pegar a essência do que está sendo dito aqui, a palavra de Deus diz que ele nos formou do barro, da terra, e depois transferiu para nós o quê? Seu Espírito. O Espírito Santo foi transferido. Nós somos cheios. Nós somos cheios da identidade de Deus em nós, da marca de Deus em nós. Nós carregamos isso. Fomos cheios. Só que a palavra ela não termina, ela continua contando essa história. E essa história ela vai culminar onde? No pecado. A gente chama de pecado original, ou seja, o primeiro de todos os pecados. Né? E esse pecado é muito interessante, porque esse pecado, ele vem, a mulher, ela vai, a serpente vai, conversa com a mulher, joga a ideia na mulher, a mulher olha para aquela árvore, ela vê que o fruto é bonito, parece que ele é gostoso, ela se convence da história que foi contada, ela vai, compra a história, pega o fruto, come o fruto e depois oferece para Adão. Ela primeiro come, depois ela oferece? Ela come e depois oferece. Eu achei que ela compartilhava. Não, ela comeu e ofereceu. E aí que está a grande questão. Por quê? Porque você vê que Adão não ficou de conversa com a serpente, Adão não pegou o fruto, Adão não se atraiu pelo que ele estava vendo, Adão não foi o cara que deu a primeira mordida e depois deu para a mulher, mas Adão foi quem foi responsabilizado por tudo isso. O governo era dele. O governo era dele. E por que isso? Então, nós precisamos entender, isso precisa ficar muito claro para vocês. Eva só comeu o fruto porque ela estava no caminho. Como assim? Vou explicar. Satanás, ele não estava de olho na mulher. Satanás, ele estava de olho no homem. E para chegar no homem, ele chegou na mulher. Então entenda que homens aqui, entendam que nós carregamos como se fosse uma mira no nosso peito. Um alvo no nosso peito. Nas costas. Você é um grande alvo. Então assim, Satanás, ele está de olho no homem. E para chegar no homem, ele usa os meios necessários. Por quê? Porque o governo da vida, Deus confiou ao homem. Ah, mas eu não concordo com isso. O problema é seu. Deus não está perguntando se você concorda ou não. Está escrito. Entende? Se Deus estivesse preocupado no que você acha, Ele não tinha criado você no sexto dia. Ele tinha criado você no primeiro, no segundo, para querer saber a tua opinião. Ele não quer saber a nossa opinião. E aqui é a minha conversa com as minhas filhas, né? Eu vou dando uma ordem para as meninas. Ah, mas eu não quero. Eu falei, eu não quero saber o que você quer. Eu estou falando o que é para você fazer. No dia que eu quiser saber o que você quer, eu vou te perguntar. Então Deus, na nossa relação com Deus, Ele não está querendo saber o que você acha. Deus, Ele está querendo saber onde é que está o teu coração. Entende? E o teu coração está onde você obedece. Então é o seguinte, nós fomos feitos obedientes. Nós obedecemos. O problema é a quem estamos obedecendo. Então o que aconteceu lá no Éden e que reverbera até hoje é porque a adoração foi interrompida ali. E que adoração é essa? Adoração é um movimento que acontece onde aquilo que está em Deus também habita em mim. Então a adoração é um sistema de crença, de comportamento. Adoração dita o ritmo da vida. Porque a adoração aos olhos de Deus é o relacionamento do pai com o filho. É o filho se espelhando no pai. É o filho tendo o pai como referência. É esse movimento que se chama adoração. E foi exatamente isso que foi perdido lá no Éden. Lá no Éden, o que Satanás fez? Lá no Éden, Satanás, ele roubou, ele matou e ele destruiu.
Ele faz a mesma coisa desde o princípio. E como que ele faz a mesma coisa desde o princípio? Te inventando uma história, te contando uma história que seja mais aprazível para você, que você concorde mais, que você goste mais, que você ache que te traz mais benefício. Essa é a arma de Satanás. Continua sendo a mesma. O foco de Satanás é tirar o homem da responsabilidade que ele carrega. Para te trazer mais leveza no seu pecado. Então ele conta a história. E você vê que quando o pecado entra, tudo muda. Ou seja, quando a adoração, entenda assim, quando o pecado entrou, a adoração foi interrompida, ela foi desconectada. Ou seja, esse movimento que o homem tinha de olhar para Deus, de ter a referência do Pai para saber o que fazer e o como fazer, se perdeu. E a partir daí, o homem foi entregue à sua própria sorte. O que entrega a sua própria sorte? Agora o homem define o que é bom e o que é mal para ele. E o homem passou a definir o que é bom, aquilo que o favorece. Então o comportamento do homem mudou, o comportamento da mulher mudou, o comportamento do ambiente mudou. Por quê? Porque um homem abriu mão do seu governo. Você quer dizer então que Adão poderia ter revertido essa história? Ele poderia ter agido diferente. Jesus, ele é apresentado como o segundo e o último Adão. O que Jesus veio fazer? Ele veio redimir o primeiro. Ele veio fazer o que o primeiro não foi capaz de fazer. Mesmas condições. A grande diferença é que o primeiro Adão nasceu no paraíso, onde tudo estava no lugar. O segundo Adão nasceu no meio do caos, no meio do deserto. A partir do primeiro, a vida se desenvolvia não mais no jardim, mas no deserto. Isso é muito simbólico. É muito simbólico quando Deus tira o homem e a mulher de um jardim e fala assim, vocês não vão poder mais viver aqui. Vocês vão ter que ir para fora. Por quê? Porque o que vocês carregam é incompatível com o que se tem aqui. Um ambiente de ordem e equilíbrio que Deus havia criado já não era compatível com a desordem que o homem carregava. Entende isso? Então o homem é colocado para fora do jardim. Não é porque Deus estava castigando, era uma questão de incompatibilidade. É uma questão de colheita. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos tem consequência. A vida é assim. Deus estava apresentando mais um capítulo da vida. E esse capítulo da vida diz o quê? Que tudo aquilo que eu faço, eu vou colher. Aqui que eu estava falando de Jesus. Porque Jesus vem, e ele vem como o segundo, e eu falo o último Adão, porque Jesus ele resolve as coisas. E como é que ele resolve as coisas? Fazendo o que o primeiro Adão não fez. Se entregando em sacrifício, obedecendo. Se sujeitando ao Pai. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele é batizado por João Batista. E lá a Bíblia diz que ele vem, João Batista fala, mas eu não sou digno de amarrar as sandálias que você está calçando. Aí Jesus fala, não, que se cumpra as profecias. Eu preciso que você me batize. João Batista, que era o primo mais velho de Jesus, vai então batiza Jesus. E a palavra de Deus diz que naquele momento os céus se abrem, né? E ouve-se uma voz de uma pomba, como uma pomba descendo, e a voz vem e fala assim, este é o meu filho amado em quem eu tenho orgulho, em quem eu tenho prazer, em quem eu me vejo. Era um pai reconhecendo o filho. Esse mesmo movimento tinha acontecido lá no Éden. Aconteceu lá. Existia essa relação. Então Jesus veio num ambiente totalmente complexo. A vida já não estava funcionando da mesma forma. A vida já estava um caos. Ou seja, a humanidade ela vinha desde então multiplicando as desordens e bagunças que carregava e ia passando isso de geração em geração. E Jesus veio fazer o quê? Restaurar a adoração. Jesus veio trazer a reconciliação. Paulo vai falar isso. Paulo vai falar que Deus reconciliou consigo toda a criação através de Jesus. Ou seja, Deus trouxe novamente para perto. Deus reconectou. Deus reconciliou. E reconciliação fala de um relacionamento que foi perdido. Ninguém reconcilia com alguém que não tinha um relacionamento antes. Concorda comigo? Então a reconciliação ela sempre vai estar falando de um relacionamento que chegou num ponto que não era mais sustentável e que agora voltou para poder restaurar, para poder escrever uma nova história. Pelo menos essa é a história que a gente sempre conta, né?
Quando a gente pisa na bola, vai falar com a nossa... Não, eu prometo que agora vai ser diferente. Vai ser tudo diferente. A questão é que o homem, até Jesus, ele prometia ser diferente, mas nunca conseguia. Parece a gente, né? A gente promete, não, vai ser diferente agora. Aí, depois que passa aquele momento de turbulência, daqui a pouco, o que a gente se vê? Fazendo as mesmas coisas, ou até piorando as coisas ruins que a gente já fazia. Né? Ou seja, existia até uma vontade, mas nós carregávamos uma incapacidade de andar na presença de Deus. As nossas bagunças eram muito grandes para serem resolvidas assim. Então Jesus vem e ele morre numa cruz, ele ressuscita no terceiro dia, para quê? Para restaurar uma adoração. Agora eu quero conversar com vocês sobre adoração. Eu estava fazendo um paralelo, né? E é interessante pelo seguinte, porque Adão, diante da mulher que pecou, a mulher errou, ele não assumiu a bronca, né? Ele pecou junto e depois falou, a culpa foi dela, não tem nada a ver com isso. Olha a diferença. Olha a diferença da postura do segundo Adão. O segundo Adão, Jesus, o último Adão, primeira coisa, ele se vê diante do sacrifício, lá no Getsemane. Getsemane, não sei se vocês sabem, mas significa moenda. Então ali o jardim do Getsemane, porque era um jardim cheio de oliveiras. E ali você tinha a moenda, onde a oliveira era espremida. Porque o óleo, ele vem por muita pressão, é muita dor para que o óleo seja derramado. E ali fala que naquele lugar, no lugar da moenda, a alma de Jesus estava sendo moída, ao ponto dele suar gotas de sangue. E naquela agonia que ele estava, ele falou o seguinte, Senhor, se possível for, me tira dessa. Se possível for, se tiver um outro caminho, uma outra forma, me deixa fora disso. Está pesado demais. E a palavra de Deus diz o quê? Mas que seja feita a tua própria vontade. A palavra de Deus diz exatamente isso. Que seja feita a sua vontade. Olha o que Jesus estava restaurando aí. Jesus estava alinhando o coração do homem novamente ao coração de Deus. Alinhar o coração do homem significa colocar o coração do homem abaixo do coração de Deus. Ou seja, em serviço, em adoração a Deus. Lembra do serviço? Então, quando a gente fala de adoração, na verdade nós estamos questionando quem? A serviço de quem você está. Porque nós estamos a serviço de alguém. Se não é de Deus, é de alguém, é de alguma coisa. Nós não estamos aqui de bobeira. Por quê? Porque nós somos feitos para adorar. Nós somos feitos para refletir. A palavra de Deus diz que nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Ou seja, era para que as pessoas olhassem para o homem e enxergassem o quê? A expressão do Deus Elohim, do Deus invisível, do Deus poderoso, do Deus criador dos céus e da terra. Mas eu te pergunto, se eu perguntar para sua esposa hoje, a quem você tem adorado, o que ela vai falar? Ela vai falar que a sua atitude, a sua postura no dia a dia revela que Senhor que você está adorando. Você está a serviço de quem? Qual é a ideologia que você carrega? Quais são os valores dela? Então a gente tem que restaurar essa adoração. A gente precisa restaurar essa adoração. E aí, o que aconteceu na desconexão lá no Éden, para eu não perder o raciocínio com vocês. Então, uma vez que foi desconectado, o homem ele passou a funcionar do avesso. Ou seja, funcionar ao contrário. Aquele homem que antes era reflexo do Deus invisível, reflexo da grandeza, da majestade desse Senhor, um representante legal na terra, desse Pai Celestial, o homem passou agora a viver à mercê das suas próprias confusões. Era um homem pelo homem. E o homem pelo homem só fazia besteira. Só faz besteira. Ou seja, a gente continua o mesmo até hoje. Voltando para Jesus. Aí Jesus lá e fala que seja feita a sua vontade. Ele veio realinhar. Realinhar o coração do homem ao coração de Deus. Ou seja, apesar de todo o desconforto para mim, Senhor, eu me submeto ao que o Senhor tem para mim e não o que eu quero. Porque quando o rompimento aconteceu, o homem passou a ser direcionado pela sua vontade e não mais pelo propósito que ele carregava. E essa é a pior armadilha que a gente caiu.
Quando eu falo caiu, é porque a gente continua caindo até hoje. Nós orientamos a nossa vida por aquilo que queremos e não pelo propósito que carregamos. É aquilo que me favorece. É aquilo que de certa forma me valoriza. É aquilo que não me afronta. Está fazendo sentido? Está fazendo sentido para vocês? Sim. Vão escrevendo aí. Você já está rolando interação aqui, né? Vai escrevendo aí. Eu estou aprendendo. Então, uma vez que a desconexão entra, a vontade do homem toma a direção, você vê que o homem ele passa a pensar não na responsabilidade que ele carrega, mas no benefício que ele pode trazer. Então, nessa posição do benefício, a primeira coisa que nós fazemos, e aprendemos desde muito cedo, foi arrumar um culpado. Você sabe o que é? Arrumar um culpado. Nós nos tornamos muito bons em fugir da responsabilidade, arrumar desculpas. Primeiro sinal de uma adoração distorcida. E quando eu falo distorcida, porque eu já te falei, você pode não estar adorando a Deus, mas você continua adorando alguém. Porque você foi feito para adorar. Você foi feito para obedecer. Você foi feito para servir. Se não é a Deus, a quem você está servindo? Pode ser o seu próprio prazer, né? Você está servindo, não. Você se entregou ao seu próprio prazer. A sua própria vontade, é o seu orgulho. Você não leva mais em conta quem está perto de você. É o que você carrega. Eu busquei tinha até buscador de cena, eu até lembrei aqui quando começou. Significado de adoração no hebraico bíblico. Adoração no hebraico bíblico combina reverência física e serviço prático. Expressa principalmente por duas palavras. Avodá, trabalho, serviço, e shahá, Isso. prostrar-se. Isso. Ela transcende o canto, sendo uma entrega total da vida, ações e obediência a Deus, reconhecendo sua superioridade absoluta. Avodá significa literalmente trabalho, serviço ou culto. A mesma raiz é usada para o trabalho de um servo ou cultivo da terra, indicando que a adoração é serviço diário e a dedicação da vida. Shahá. Significa prostrar-se, curvar-se ou inclinar-se em referência e submissão. Representa a atitude interna e externa e reconhecer a grandeza de Deus. E aqui, idá, relacionada ao louvor, significa adorar com as mãos levantadas. Adoração bíblica é, portanto, um ato voluntário e de entrega shahá, que se manifesta através do serviço avodá. Perfeito. Você está vendo? Você está vendo como a ideia da adoração é uma ideia que amplifica o nosso relacionamento com Deus. Então não é um culto que você vai no domingo. Não é. Não é chegar lá, ler a Bíblia e falar, nossa, que lindo, não sei o que, eu acredito em Jesus e tudo mais. Não, é muito mais do que isso. Na verdade é o que você faz quando você sai de lá. Quando a gente coloca o nosso estudo... Tá aqui? Quando a gente coloca o nosso estudo na segunda-feira, é proposital. Nós estamos aqui numa segunda-feira à noite para poder despertar homens para o propósito que eles carregam. Porque se nós estamos hoje enfrentando o que estamos enfrentando, é porque nós fugimos da nossa obrigação, nós fugimos da nossa responsabilidade. Nós fugimos do nosso propósito. Nós abrimos mão dele. Nós precisamos entender, a gente transformou o propósito, a responsabilidade, sabe, em benefício, em direito. A gente passou a achar que a nossa liderança é um direito. A gente começou a achar que a nossa paternidade é um direito. E por ser direito, eu faço do jeito que eu quero. Só que a nossa liderança, a nossa paternidade, o nosso papel como marido não é direito. É dever. É responsabilidade. Sendo responsabilidade, envolve muito mais entregar do que receber. Olha como o simples fato de você funcionar do avesso muda tudo. Muda por completo. Você perde o norte. Você perde o senso de identidade. E você passa a viver e depois agora minha relação com Deus é um Deus que passa a resolver os meus B.O.s, passa a resolver os meus pepinos, passa a resolver os problemas que eu não consigo, os problemas que eu crio.
Você foi feito para ser a resposta de Deus para esse tempo. E não o problema de Deus a ser resolvido agora. Nós carregamos a virtude a ser apresentada. E não o problema a ser resolvido. Amém? Nós somos homens. Enquanto nós, como homens, estivermos carregando o problema a ser resolvido, a gente não pode esperar nada diferente do que a gente está vivendo hoje. Não podemos. Por quê? Porque não cabe às mulheres resolverem isso. As mulheres não têm autoridade para resolver isso. Por mais bem intencionadas, por mais envolvidas com Deus, por mais joelho no chão que elas tenham, por mais oração que elas professem, não é o papel. Elas não têm autoridade para reverter isso. E a gente vive um mundo tão louco, né, Diego? Porque isso tá tudo bem, tá tudo certo. É o que Deus quis pra gente. Perfeito. A palavra diz que é pra gente. Uhum. No debate atual, se você trouxer essa discussão para muitas mesas, isso é motivo de polêmica, de discórdia, porque... Sexismo, feminismo, machismo, etc. Cancelamento. Porque assim, de hoje. eu falo para você porque eu há algum tempo eu fazia parte desse grupo de pessoas que pensam dessa forma. Uhum. E eu tenho passado por uma transformação dentro desse entendimento, né? E muito em função da minha esposa, porque quando ela me disse que está tudo bem, é assim mesmo, porque eu achei que ela fosse uma grande, ela é forte, ela é determinada, você né? Você acha que você conhece o Cabel já? Eu pensei assim, ela vai se opor frontalmente a esse discurso. Ela falou, não, é isso mesmo, tá certo. É o que eu quero, é o que eu preciso. Não é para ser minha, a autoridade é para ser sua, o governo é para ser seu. E eu tenho o meu papel, que você não vai desempenhar, e é isso mesmo, é o que Deus trouxe pra gente. Né? Mas a sociedade, no geral, tem dificuldade de assimilar isso, e é difícil achar uma mesa para você debater isso hoje. Agora vamos conversar agora de uma forma bem espiritual. Vamos trazer isso para um contexto espiritual, né? Tá tudo certo diante daquilo que foi plantado. Satanás, ele não age criando problemas. Ele age distorcendo verdades. A arma dele continua sendo a mesma. Então foi-se criando essa pauta, foi-se criando essa narrativa, essa forma de pensar, de enxergar a vida, onde as mulheres precisaram lutar por um lugar de igualdade. Por quê? Porque no lugar que elas não estavam sendo cuidadas, elas não estavam sendo protegidas. Isso é até uma coisa que eu... Vai girando aí o microfone para o pessoal escutar vocês. Tem gente em casa escutando. Eu estou girando aí para o pessoal encostando e ouvindo vocês. Isso tudo surgiu em cima de quando homens lá atrás saíram do seu papel. Deixaram a desordem implantar, deixaram de assumir suas obrigações. A mulher ficou deslocada e falou, já que ele não está... Isso tudo assim no inconsciente, né? Já que ele não está assumindo o papel que era dele, eu tenho que assumir. Se ele não me protege, eu vou ter que me proteger. Eu vou ter que fazer de alguma forma. Agora, imagine isso passando de geração em geração. Imagine isso avançando de geração em geração. Entenda que a raiz da destruição é a mesma. Ela é a mesma. E qual que é a causa? O rompimento, a quebra da adoração. Então, quando Deus ele se preocupa em restaurar a adoração, porque é o único caminho. Qual que é o caminho? Restaurar o relacionamento, a conexão do homem com Deus. Não existe outra forma. E é interessante, porque assim, Deus ele já vai conversar com o homem no capítulo 4. No capítulo 4 começa a falar, no capítulo 3, perdão. Capítulo 3 começa a conversa de Deus com o homem e com a mulher. E nessa conversa, Deus começa a apresentar as coisas como serão. Começa a apresentar o cenário daquilo que foi plantado. Ou seja, a falta de adoração, o que levaria? Primeiro, levaria uma mulher que a partir de agora ela seria do homem. Como assim seria do homem? Deus fala o seguinte, o teu prazer agora é dele. Ele vai te dominar. Por que ele está falando isso? Ele está falando assim, olha só, você não prestou atenção, mas ele é mais forte que você. Eu coloquei nele atributos que eu não coloquei em você. Só que agora ele não vai usar esses atributos a seu favor, ele vai usar contra você.
E fala para ela, olha só, a vida agora, ela vai vir com dor. A vida não foi feita para ser gerada na dor, mas como a desconexão aconteceu, a vida agora ela vem com morte. Vocês entendem isso? Deus falou lá, falou, olha só, no dia que essa desconexão acontecer, no dia que vocês me desobedecerem, no dia em que a minha voz não for mais importante para vocês, vocês vão morrer. Vocês vão deixar de funcionar como deveriam. E aqui Deus começa a apresentar para o homem e para a mulher o que vai acontecer. E para o homem, ele fala o seguinte, fala assim, Adão, olha só, agora você vai ter que sustentar pelo suor do teu trabalho. Significava que no jardim ele não trabalhava? Não. Significava que o trabalho no jardim não era penoso. O fardo era leve. O jugo era suave. Mas ele fala assim, que agora, Adão, você vai ter que trabalhar e vai ter que ralar muito, porque agora a terra ela não vai lutar a seu favor, ela vai lutar contra você. A terra agora tem abrolhos, a terra agora tem espinhos. A terra agora se opõe a você. A criação se opõe a você, porque você se colocou do outro lado. Em suma, ele está falando o seguinte, Adão, sabe a terra que eu te fiz? Eu te fiz da terra. Agora, essa terra, a sua natureza vai lutar contra você. Eu te fiz senhor da natureza. Mas agora a sua natureza vai te escravizar. Por quê? Porque a adoração acabou. E você vai vendo todo um movimento para o quê? Para restaurar a adoração. Quando eu falo para vocês, não é brincadeira, eu falo assim, ó, gente, a Bíblia ela se divide em duas partes, né? De Gênesis 1 a Gênesis 4, fala do plano de Deus. Está aqui. Os 4 mandamentos. O resto é para poder corrigir, para te trazer de volta para cá, para essa condição. O resto, tudo isso aqui, ó, foi feito, foi escrito, foi nos direcionado para quê? Para restaurar a adoração em nós. O reconhecimento em nós de que nós somos filhos de Deus, que existe um Deus que está sobre nós, que existe um Deus soberano, cujos pensamentos dele são muito superiores aos nossos pensamentos. Existe esse Deus. E ele precisa se relacionar, quer dizer, nós precisamos, ele não precisa, nós precisamos nos relacionar com ele. E aqui logo, no capítulo 4, a gente começa a ver a intervenção de Deus. Pode colocar só um pouquinho de água, por favor, cara? A boca vai secando aqui. Aqui, ó. Não, eu não sou fino da água com gás, eu não cheguei no nível da água com gás. Não, eu nem sabia que era com gás. Obrigado. Então, assim, a partir do capítulo 4, o que você vê é um movimento da primeira geração nascida na terra, Caim e Abel, tentando o quê? Restaurar uma adoração. Tentando manter a relação. O primeiro ato, né? E Abel, a palavra de Deus diz que Abel era o segundo filho, Caim era o primogênito. Então fala que Caim, ele lavrava a terra. E lavrar a terra aqui significa exatamente pagar o preço pelo pai. Lembra que Deus falou para Adão, agora você vai lavrar a terra. E a terra vai lutar contra você. Então você vai ter que ralar para poder tirar fruto dela. Caim era esse cara. Aí fala que Abel, ele era um pastor. Então ele cuidava das ovelhas. E aí os dois resolvem então fazer uma oferta, oferecer alguma coisa a Deus. Se aproximar de Deus. Porque entenda, oferecer, dar um presente nesse contexto não é querer agradar para ter algo de volta. No contexto judaico, presente é um reconhecimento, não é uma troca. Eu me aproximo reconhecendo quem é você, reconhecendo a tua importância para mim. Só que naquele momento, Deus começa a trabalhar a adoração. Ele começa de forma didática a nos ensinar o real motivo da adoração. Porque na palavra de Deus diz, cadê? Vamos pegar aqui? Vamos ver a oferta de Caim. Vamos lá, é o versículo 2, 4:2. Voltou a dar à luz, dessa vez Abel, irmão dele. Tá, isso aqui foi quando Abel nasceu, segundo filho. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta,
mas não aceitou Caim a sua oferta. Aqui Deus não estava preferindo um em detrimento do outro. A palavra diz que Caim, ele se tornou um agricultor e trouxe o fruto da terra. Ele separou os frutos. Até creio eu que Caim tenha separado os frutos maiores. Eu estou aqui torcendo para que Caim tenha feito algo diferente, tudo bem? Então ele pegou os frutos maiores, os mais bonitos, separou e falou assim, vou oferecer a Deus. Só que é interessante porque a palavra, quando ela dá detalhes sobre a oferta de Abel, na verdade ela está apontando para onde o coração de Abel estava. E não para a qualidade do que Abel estava entregando. Entende isso? Porque para um pastor, você entregar um cordeiro, né? Aqui ele fala que trouxe partes gordas das primeiras crias do rebanho, ou seja, aquele rebanho gerou os primeiros filhotes. Eu vou falar as primícias. As primícias, os primeiros filhotes do rebanho. Ele pegou os primeiros filhotes do rebanho e simplesmente sacrificou e entregou a Deus. Sabe o que significa? Significa, Senhor, tudo aquilo que tenho é seu. Nada daquilo que eu tenho importa se o Senhor não estiver comigo. Então esse movimento aproximou o coração de Abel ao coração de Deus. Por quê? Porque estava alinhado. Alinhou o coração. Agora Caim, ele entregou o máximo do seu esforço. Ele pode ter entregado grande parte da sua colheita. Mas não era tudo o que ele tinha. Era o melhor do que ele podia. Era a força do braço. Caim estava mostrando o quanto ele era bom para Deus. E Abel estava mostrando o quanto Deus era bom para ele. Era o reconhecimento do filho ao pai, e não o filho buscando o reconhecimento do pai. Entende isso? Aqui já começa Deus a querer direcionar o que é adoração. Fala assim, eu não preciso, Caim, que você queira mostrar tudo o que você é capaz. Eu quero que você esteja comigo, eu quero que o seu coração esteja comigo. Eu quero que o seu coração seja dependente do meu. Você acha que essa escolha pode ter sido também para Jesus colocar... Para Deus? Você está falando Deus colocar? Deus, desculpa. A prova? É um pouco mais profundo, porque existe algo que chega antes da obediência. O movimento que chega antes da obediência, na palavra, se chama fé. O que Deus estava restaurando naquela conversa ali era adoração. E é muito interessante porque Deus tem um cuidado danado com Caim. Deus simplesmente fala o seguinte, ó, isso aqui eu gostei, ó, isso aqui eu não gostei não. Vai lá e faz de novo. Não. Deus gostou, ele se agradou do que Abel tinha feito. Caim ele falou, cara, não é bem isso, você não entendeu. Só que você não entendeu, Caim fechou o semblante. O coração do homem, ao invés de se mover ao arrependimento, se moveu para a inveja, se moveu para a amargura, se moveu para a ira. Ou seja, eu não fui reconhecido, ego ferido. O ego estava acima da voz. É abertura de porta. Exatamente. E Deus fala o que para Caim? Fala, Caim, cara, vem cá, deixa eu conversar contigo. Caim, o que está acontecendo contigo? Eu estou vendo que teu rosto mudou, o seu semblante está diferente. Você já percebeu, Caim, que o seu semblante está diferente? Eu estou percebendo. Deixa eu te falar, isso que está dentro de você, Caim, está para te destruir. Isso que está dentro de você é como um animal à espreita. Ele está ao teu redor, ele está te rodeando, esperando só a oportunidade para poder te atacar, para poder te derrubar. Só que tem uma coisa, Caim, eu não posso fazer nada por você, mas você pode. Você pode se opor a isso. Cabe você controlar isso. Cabe você começar a controlar esse mal que está tomando conta do teu coração. Deus cantou a pedra. Só que, mais uma vez, o movimento de Caim foi de arrependimento? Não. Foi de raiva, foi de amargura, foi de inveja. E o resto da história a gente já sabe. O resto da história mostra a humanidade despedaçada. Como assim? Era o sangue de Abel clamando sobre a terra. Lembra que eu falei para vocês? Homem, o que significa homem? A palavra Adam, Adamá, terra. Terra, sangue, lembra disso? A vida na terra? Olha só como a coisa inverteu. A terra que gerava vida, agora a terra ela clama por justiça, porque a morte foi derramada nela. É isso que nós fazemos quando a gente desobedece a Deus.
Ao invés de nós trazermos justiça para a terra passa a clamar por justiça. Por quê? Porque falta o nosso posicionamento nele. Então, quando a gente fala de restaurar a adoração, é porque nós precisamos disso. Nós precisamos retomar isso, retomar o relacionamento com ele, retomar essa convivência, essa busca constante. É por isso que Deus, ao tirar o povo lá do Egito, ele vai falar para Moisés, Moisés, é o seguinte, fala para o faraó que eu preciso que ele libere o meu povo para me adorar no deserto. A vida, ela já está sendo desenvolvida no deserto. Aí o Senhor fala o seguinte, está certo, eu vou restaurar a adoração no deserto. Eu não vou levar vocês para o jardim para que a adoração seja restaurada, não. Eu vou restaurar a nossa relação no meio da bagunça que você criou. Eu pensei que você ia matar alguém agora. Eu falei, o que eu disse? O que eu falei? Então assim, eu vou restaurar a nossa relação no meio da bagunça que você criou. E lá Deus ele dá toda a direção. E aqui é a mensagem que eu quero terminar com vocês hoje, que a gente já passou das 10. É que Deus tem uma intenção muito clara na palavra dele. E a intenção clara é trazer um filho de volta. É despertar um homem, é despertar a mulher, é despertar a família dele, para que a bênção dele possa avançar sobre essa terra. Entende isso? A palavra de Deus diz que ele confiou a terra a nós. Ele confiou a vida a mim e a você. A palavra diz isso, ela fala assim, os céus pertencem a Deus, mas a terra, Deus confiou ao homem. Ele confiou ao homem a terra, ele confiou ao homem ao governo da vida. E como Deus confiou ao homem ao governo da vida, ele vai restaurar o homem para quê? Para voltar a governar a vida e não desgovernar a vida como temos feito. Sem Deus, nós desgovernamos. Por mais altruísta que você seja, por mais bondoso que você seja, você continua agindo em desordem. Por quê? Porque você está agindo debaixo daquilo que você acha que é bom. Daquilo que você determina que é bom. E não da verdade que está sobre você. Então a restauração de um homem começa com o joelho no chão. Mas esse joelho no chão ele precisa ser revertido em atitudes, em posicionamentos. Eu não posso agir como um homem comum. Eu não posso agir como um homem que está adormecido. Eu tenho que agir como um homem que se tornou o sal da terra e luz do mundo. Jesus ele compartilha essa responsabilidade com a gente. Ele fala, vocês são o sal da terra e luz do mundo. Por quê? Porque vocês não são como os outros. Aí eu vou lembrar da minha mãe, né? Falar, mas todo mundo fala, mas você não é todo mundo. Não é? Não sei se vocês já escutaram isso também. Não, mas todo mundo está fazendo. Minha mãe só virava e disse, mas você não é todo mundo. E é exatamente isso. Jesus veio para que nós não fôssemos todo mundo. Homens restaurados em Deus não podem ser todo mundo. Não podem agir como todos os outros. Se os outros homens não têm compromisso, um filho de Deus tem compromisso. Se os outros homens não se preocupam com o que as esposas sentem, os homens de Deus se preocupam com o que as esposas sentem. Se os outros homens não estão nem aí para o que os filhos estão fazendo, os homens de Deus se preocupam com o que os filhos estão fazendo. Se os outros homens dão mais importância às suas vontades do que como a sua família está, os homens de Deus abrem mão da sua vontade para entender como que a família está. Se os outros homens buscam a Deus só quando a coisa aperta, os filhos de Deus buscam a Deus constantemente. Porque nós entendemos que Deus não é um resolvedor de problemas. Deus é aquele que vai despertar em mim e me transformar em um resolvedor de problema. Nós deixamos de ser a causa do problema para nos tornarmos solução desse problema. E quando eu me torno solução desse problema, fica muito evidente para todo mundo a quem eu estou adorando. Adoração. Que padrão de hombridade você tem vivido? Como é que você cuida do teu casamento? Como é que você cuida do coração da tua esposa? Como é que você cuida dos seus filhos? Como é que você cuida dos seus negócios?
Quais são os valores que permeiam? Quais são os princípios que estruturam tudo isso? Princípios da sua cabeça? Valores que você acha louvável? Quando você aproxima de Deus, você aproxima para questionar o que Deus diz ou para aprender a escutar a sua voz? Para aprender a obedecer ao invés de questionar? Obedeça primeiro, pergunte depois. Mas obedeça. Aqueles que não são casados, que casem. Nossa, depois vou dar um testemunho sobre isso. Amém. Aqueles que estão há muito tempo, eu não casei, eu estou vivendo junto, case. Assine esse papel. Assuma a sua mulher. Isso é importante para ela. Isso é importante para Deus. Isso é você assumir a responsabilidade que você tem. Assuma seus filhos. Mas eu casei de novo. Eu tenho filhos do primeiro casamento ou de um relacionamento que não virou casamento. Responsabilidade sua. Você jogou a semente. Então o fruto é teu. Assuma a responsabilidade da tua casa. Assuma a responsabilidade da vida que você carrega. Restaure a adoração que existe em você. Porque não é em acreditar em Deus que as coisas vão mudar. É transformando, dia após dia, diante da vontade dEle. É que Deus vai fazer de você um transformador nesse mundo. Você vai escrever uma história diferente do que seus pais escreveram. Mas o meu pai não casou com a minha mãe. Você não está aqui para questionar teu pai, você está aqui para resolver a vida. Mas o meu pai não se relacionou comigo. Você não está aqui para questionar teu pai, você está aqui para resolver a vida. E não é resolver a vida do teu jeito. É resolver a vida como Deus confiou a você. E não tem como você resolver essa vida como Deus confiou a você se você não estiver conectado com Ele. Restaurar a adoração. A serviço de quem você está? Quando você não assume, você está servindo quem? Você está servindo a Deus que veio para trazer ordem, honra, proteção? Ou você está servindo as suas dores que não consegue se posicionar? A quem você está servindo? Repete essa última frase. Eu não sei repetir frase, porque eu falei. Você me perdoa, cara. Se depois você acompanha aqui, Fica gravado. fica gravado. Fica gravado. É porque eu não sei. Aqui no Instagram ou nesse livro? É no Instagram. É porque realmente eu não sei. Desculpa. Mas enfim, o que eu estou falando para você, eu não sei mesmo. O que eu falei? O que ao invés da dor? O que eu falei é o seguinte, é que ou nós estamos a serviço de Deus ou nós estamos a serviço das nossas dores. Né? A forma que a gente relaciona com a nossa esposa, eu vou fazer uma pergunta aqui para você também. A forma que você se relaciona com a tua esposa, se eu for perguntar para os seus filhos, que são aqueles que veem tudo, eles vão falar que você está conduzindo o teu casamento a serviço de Deus ou você está conduzindo o teu casamento a serviço das suas bagunças? O seu casamento expressa que tipo de adoração? Você está perguntando para mim. Para todo mundo. É uma pergunta Nenhuma retórica. coisa nem outra. É uma pergunta retórica. Não. Retórica. Mas não existe nenhuma coisa nem outra. Já te adianto. Não vale a pena nem eu deixar o microfone. Eu Não, já estou escutando. Conversar com o Guilherme sobre o squash, porque está incompatível o squash com as necessidades dos meus filhos. Eu mandei um WhatsApp para ele. Vocês estão escutando aqui o Bruno falando? Ele está falando que o treino dele está incompatível com as necessidades do filho. Então eu vou responder para o Bruno e vou responder para você. Não sei se A responsabilidade de quem que está sobre o Bruno? A responsabilidade do squash ou a responsabilidade dos filhos? Deus vai, no final das contas, cobrar o que dele? O quanto ele se tornou bom no squash ou o quanto ele foi presente aos seus filhos? Espero que você seja melhor que seus filhos que no squash, meu amigão. Entendeu? incentivo É incompatibilidade que o professor não. Porque entenda o seguinte, olha só, é uma pergunta, parece simples, mas ela é muito profunda. Mas eu sou assim. Porque ela revela onde está o nosso coração. A gente precisa entender isso. Existem estações na vida. Tem um tempo em que os nossos filhos precisam muito da nossa presença. Depois eles não vão precisar mais. E sabe o que acontece hoje? A gente falha na hora que eles precisam da nossa presença
E depois quer recuperar. Aí você quer recuperar quando eles não precisam mais. Não, cara, existe tempo para todas as coisas. A palavra de Deus ensina isso. Então hoje eu estou na fase de dormir pouco. Eu estou na fase de minha menina acordar no meio da noite. Está na fase de ficar cansado o dia todo, mas faz parte. Faz parte. Agora, se eu abrir mão daquilo que Deus confiou a mim, de cuidar, de organizar, de botar ordem, meu irmão, esquece. É questão de tempo de começar a pipocar tudo na sua frente. Então, adorar significa se posicionar nele, reconhecendo o propósito que você carrega. Isso é adoração. Essa é a verdadeira adoração. Engraçado que você falou isso aí. Eu tenho um tio que não é nem tão próximo e ele abandonou a família quando tinha outra família, foram descobrir, ele já tinha outra família com um menino de 8 anos. Uhum. Aí depois, mais velhos, esse menino até aproximou dos primos que são mais próximos da nossa família. Uhum. E aí o tempo foi passando. Esse que eu quero contar o caso, que é o Júnior, ele casou com a esposa dele, Daniela, teve 2 filhas. E a minha tia Arlene, que foi a que ele abandonou, arrumou um cara muito bacana, que é o Sidomax. Então o Sidomax só pegou os meninos já 15 anos, 16 criado. anos. Criado. Então foi criando ali e tudo. E as filhas do Júnior nasceram e não conhecia o vô original mesmo, né? E a referência de vô era o Sidomax, né? Uhum. E depois de muito tempo meu tio, né, quis tentar recuperar esse tempo perdido dele, né? Que foi o que você citou, né? E aí tentou marcar várias reuniões, né? Todos os filhos não iam de jeito nenhum. Enfim, conversaram lá então, a Daniela chegou para ele e Você viu que quer encontro vira reunião, né? aí falou, ó, eu quero que você vai. Pelas nossas filhas, libera perdão no seu coração, vamos lá. Aí ele, com muita marra, aí ele me contando, falou, cara, foi o trem mais engraçado, que eu cheguei com as minhas meninas, aí eu fui apresentar o vô, né? Ele chegou e falou assim, você quer ser o vô? Ela olhou assim e falou assim, onde é que ele estava esse tempo todo? A menininha, Pequenininha, novinha. Né? Ele falou, mas não, o vô é o Sidomax, não é esse aqui que é meu avô. Uhum. Então assim, né? Aí ele, depois de muito tempo, fizeram os outros encontros, aí ele falou, cara, não dá, porque não tem como recuperar o tempo, o sofrimento que ele fez, que causou com 3 almoços, com 4 almoços. Não é assim que resolve. Não é assim que resolve. Dá para resolver, mas não é de qualquer jeito. O negócio é que a gente leva a vida de qualquer jeito e depois quer resolver de qualquer jeito. Muito maior que 4 almoços, né? Entendeu? Então, mais uma vez, você quer fazer de qualquer jeito para depois resolver de qualquer jeito. Não é assim. Deus não veio restaurar de qualquer jeito eu e você. Ele restaurou de uma forma muito clara e de uma forma muito intensa. Só que o passar do tempo e as consequências são Ficam, diferentes, né? é óbvio. Né? Você pode até resolver aquilo ali de uma maneira determinada para o momento. Você né? vai ajustar tudo aquilo ali. E assim, exige muito esforço. Claro. Entende isso? Então, respondendo, Bruno, eu acho que a sua pergunta eu acho que vai valer para muita gente que está assistindo aqui também. Então, gente, a gente vai parar por aqui por conta da hora. A gente está estourando um pouquinho. Muito obrigado pela presença de vocês. Aqui a gente continua com a conversa. Deus abençoe muito. E quem tem que acordar cedo para o tag amanhã, 5 horas a gente já está de pé. Tá bom? Até lá, segunda-feira estamos de volta, viu? Onde é que eu paro isso aqui? Aqui? Pronto.